Saúdo a todos com a paz do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 6. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo de número 4, tá bom? Vou fazer a minha leitura aqui na Bíblia que eu tenho usado aqui na escola dominical, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Então, um pouquinho diferente, mais fácil de entender. Então, talvez se você for acompanhar na sua Bíblia, vai mudar um pouquinho. O sentido é o mesmo, ela só está numa linguagem mais contemporânea à nossa, tá? Então, Esther 6, do 1 ao 4. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono, então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei, plano este preparado por Bigtan e Teres, os dois eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou: que homenagens foram prestadas e que prêmio foram dados a Mordecai por ter feito isso? Nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários. Justamente nesse instante, a mãe entrou no pátio, que ficava ao lado dos quartos do rei, para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia mandado construir. O rei perguntou: quem está no pátio? Amém? Relembrando um pouquinho, na aula passada, nós estudamos o capítulo 4 e o 5. No capítulo 4, nós vimos Esther prometendo interceder pelo seu povo. Como que gira a história do capítulo 4. Nós vemos Mordecai conversando com ela, falando então que ela precisava ali ajudar o povo com aquela causa, ela interceder ali junto ao rei, né? Então nós vimos isso aí. Nós vimos uma preocupação muito grande do lado ali de Esther, porque ela não poderia se chegar na presença do rei. Ela até expôs ali que ela estava um tanto, ela não sabia como que estava a graça do rei para com ela, porque fazia mais de 30 dias que o rei não chamava ela. Então Mordecai entendeu aquela situação dela, mas falou: olha, mas alguma coisa tem que ser feito. Talvez seja por causa disso que Deus colocou você onde você está hoje, tá? E aí então ela promete que ela vai, né, tentar ali então alguma coisa para intervir naquele plano que tinha de Mordecai contra a vida dos judeus. No capítulo 5, então, nós vemos Esther agora, ela seguindo com esse plano dela, de como que ela aborda essa situação no rei, né? Ela decide então fazer um banquete e chamando dois convidados de honra. Quem eram os convidados de honra? Era Amã e o rei. E aí nesse banquete então ela iria ali detalhar, né, o que ela precisava, enfim. Ela primeiro pedirá que ela comparecesse no reinado ali, no banquete. Tá? Então nós estamos na parte 2 do livro de Esther, que contempla o capítulo 3 até o capítulo 7. Tá? E aí o capítulo 6 ele acaba sendo um capítulo da virada. Né? Toda essa história que nós estamos vendo ali no livro de Esther, vamos falar que o capítulo 6 é o capítulo da virada. O que a gente sempre tem falado, desde quando a gente começou o estudo do livro de Esther, nós falamos que o livro de Esther, lá atrás, ele teve uma certa resistência por parte de grandes estudiosos, de grandes, vamos até falar assim, de sábios, letrados ali na compilação ali da Bíblia, enfim, dos livros, porque é um livro que não tem a citação, os letrados ali, eu quis falar das sinagogas, né? Os escribas das sinagogas, por conta de que não tem a menção do nome de Deus. Tá? Em vez disso, há várias menções ao Império Persa, tá? Mas é o tipo livro em que nós vemos
a atuação de Deus, vou usar uma expressão como se fosse nos bastidores. Tá? Não está escrito ali Deus, mas eu estou vendo que tudo está convergindo, acontecendo em função da mão poderosa de Deus. Tá? Então, nós vemos isso acontecer muito. Já vimos algumas partes, o capítulo 6 é outra parte. Tá? E que exemplo é esse? É que naquele belo dia, o rei, no dia seguinte seria então esse evento, e o rei ele simplesmente teve uma insônia. Tá? Ele teve uma insônia, e aí essa insônia serviu para que ele pedisse que lesse então os acontecimentos, o passado, todas as glórias, os trunfos ali que foram alcançados pelo reinado dele, até outros reinados. E foi justamente ali que eles começaram a ler a história que a gente leu, se eu não me engano, no capítulo 1, em que falava que havia se descobriu, na verdade, no capítulo 2, se descobriu uma conspiração contra o rei, 2 eunucos, e aí, vamos falar que assim como hoje existe a polícia, a inteligência da polícia, foi lá, investigou e falou, olha, de fato, isso aqui não é uma informação furada, não é uma informação falsa. De fato, estão tramando e vai acontecer assim, porque o nosso serviço de inteligência descobriu isso, interceptou essa conversa, esse plano, e de fato era uma verdade aquilo que Mordecai havia, vamos falar assim, avisado. Né? E aí, o rei agora, ele relembra nessa história de Mardoqueu. Então, os livros das Memórias do Crônicas seria esse, eram os registros oficiais do Império Persa, tá? Quando a gente estudou lá o comecinho ali do livro de Esther, nós vemos essa menção, nós vamos ver a menção disso aqui lá no capítulo 10. Nós vimos a menção desse livro das Memórias das Crônicas quando nós estudamos o livro de Esdras, né, como se fosse um livro similar. Então nós entendemos que durante um bom tempo, o rei ali ficou com uma insônia, foram lendo aquelas histórias. Tá? E aí esse fato, de fato, se descobriu, né, o que eu acabei de falar. Então, se investigou e viu que era uma informação, igual eu coloquei aqui, era uma informação quente, verídica, tá? Não era nada falso, infundado, era uma informação legítima, tá? E a Bíblia nos fala, né, e também nesse livro das crônicas tem esse relato que esses eunucos eles foram enforcados. Tá? Então todos esses acontecimentos falaram, olha, se descobriu através de Mardoqueu uma conspiração pelos eunucos, que a gente leu ali, já esqueci dos nomes, né? Os eunucos Bijatã e Teres. Mordecai alertou o reinado persa sobre tal ação, foi-se investigado e, de fato, constatado que eram procedente e, graças à ação de Mardoqueu, foi impedido de uma conspiração contra o rei. Tá? E aí o rei ele ouviu todas essas histórias. E uma coisa que chamou a atenção ao rei, falou, tá, mas vem cá, e qual que foi a recompensa que foi dado a Mardoqueu? Porque naquela ocasião ele salvou a minha vida, me livrou disso aí, tá? Era um fato que aconteceu com o rei, né? E ali todos esses fatos foram escritos ali nesse livro da Crônicas perante o rei. Mas vamos pensar que eram tantos acontecimentos que o rei estava refrescando a memória, lembrando disso, ao ponto que ele falou, tá, vem cá, mas qual foi a recompensa que foi dada a Mardoqueu mesmo por conta dessa ação? Né?
e chegou-se à triste conclusão que nada foi dado para Mardoqueu. E aí o que acontecia? Estava se quebrando um protocolo da época. Qual que era o protocolo da época? Naquele tempo, os reis persas, eles recompensavam o cidadão que realizasse algo memorável. Então, levamos nossos dias aqui. Vamos imaginar alguém ali, a gente vê muito desses vídeos na internet, no Facebook, YouTube, alguém ali que está ali numa ponte querendo se jogar e alguém conversando, não joga, não faça isso, não, eu vou aí conversar com você, e a pessoa ali fica conversando, fica distraindo, até que um bombeiro ou mesmo um cidadão vai lá e agarra essa pessoa, comete esse ato de heroísmo, impedindo que aquela pessoa cometesse suicídio. Então, um exemplo desse, o reinado persa ali, ele recompensava aquela pessoa por aquele ato de bravura, por aquele ato memorável, tá? E quando a gente pega a literatura secular, vamos falar assim, há diversos registros que esta foi uma prática realizada tanto por Dário quanto por Assuero, por pessoas que se destacavam pelos seus atos, tá? E isso não aconteceu com Mordecai, tá? E aí então nós vemos então agora mais uma vez Deus trabalhando de uma forma silenciosa, tá? Em favor do seu povo, tá? Então quando eles estavam ali, justamente na parte que eles estavam discutindo, vem cá, fala para mim qual foi a recompensa que foi dada para Mardoqueu mesmo? Então, passou batido, não foi dado nenhuma recompensa para ele. Então, justamente quando o auge do assunto estava nesse sentido, nessa discussão, nesse foco, tá? Amã, ele chega e coloca os pés no pátio real, tá? Estava acontecendo um assunto, Amã chega, ele não sabia qual que era o assunto em que o rei estava tratando junto com os seus servos, tá? Mas Amã chegou com um objetivo. Qual que era o objetivo? Era de ali recomendar a execução de Mardoqueu, tá? E aí, quando Amã chega, o rei agora aproveita aquela oportunidade e faz uma indagação para o rei, tá? E aproveito aqui nesse slide aqui para deixar para vocês a nossa pergunta dessa aula. Eu queria que vocês respondessem para mim qual é o significado do nome Amã. Tá? Então essa é a pergunta que vale bônus, pontuação, presença para essa aula. Qual que é o significado do nome Amã? Então Amã chega e ele é indagado pelo rei. Amã, qual é o procedimento? O que eu devo fazer? Qual que é o seu conselho? Que deve ser feito para aquele homem que o rei deseja conceder, a figurinha que eu coloquei aqui, honra ao mérito. Tá? Fala para mim o que você pensa. Qual que é a sugestão? O que era digno? O que é digno? O que é louvável para que essa pessoa que o rei deseja honrar, qual é o procedimento que deve ser realizado? Tá? E agora, Amã, vamos pensar que Amã ele se estufa ali o peito, ele ocupava um cargo muito importante. Vamos pensar na figura de Amã como um depois do presidente, tá? Do rei, né? Vamos pensar assim hoje na nossa política atual, tá? Vamos imaginar que existe o presidente Bolsonaro, o vice que tem um papel muito importante é o Mourão, e outro que a gente pode pensar que tem um papel muito importante
no governo como um todo, né, na estrutura governamental, é o Maia, que ele é o presidente do Senado. Tá? Então, são peças-chave ali, né, se é aliado ou não, não vamos entrar nesse mérito, mas uma estrutura geral do governo. Então, Amã fala, olha, a pessoa que o rei quer honrar, então deveria fazer os seguintes procedimentos. A roupa real deveria ser trazida para ser colocado nessa pessoa. Além disso, essa pessoa deveria desfilar, ela deveria estar ali de posse, usar nessa cerimônia o cavalo real. Não qualquer cavalo, o cavalo real. E aí, para finalizar, deveria ser colocada uma coroa real nessa pessoa. Tá? E aí ele fala, então, daí você pega a roupa, pega o cavalo, e aí e dá para pessoas que vão vestir esse homem que o rei deseja honrar. Tá? Então aí vai vestir ele, e aí vai pegar nesse cavalo, e a gente vai fazer uma peregrinação, né? Não é bem a palavra, né? A gente vai fazer uma caminhada até a praça central da cidade, onde lá será o evento que o rei vai honrar essa pessoa em público. Ela tem que ser honrada em público ali, né? Então, essa é a minha ideia. Tá? Mas Amã, quando ele falava isso, ele provavelmente ele estava pensando que o rei estava fazendo uma referência para ele. Embora não tinha citado o nome, ele falou, mas se alguém tem que ser honrado aqui, sou eu, o braço direito do rei. Tá? Então ele falou, e aí, finalizando com esse cortejo tal lá, um megafone, fala, olha, é assim que se faz com aquele que o rei deseja honrar. É assim que se faz. Tá? Então anuncia para todo mundo. Tá? E aí nós sabemos que Amã, né, pela história dos capítulos anteriores, ele pegou, vamos falar assim, uma birra com Mardoqueu, que era um judeu. Tá? Esse judeu, a origem, ela está relacionada com Judá, né, o Reino do Sul. Tá? Esse termo judeu, ele passa a ganhar uma ênfase ali durante a história do Antigo Testamento, justamente no período do exílio, quando o termo judeu estava sendo uma referência a os judeus, eles são provenientes de Judá, o reino do sul, lá da nação de Israel. E antigamente? Antigamente a gente usava o termo, bem lá no comecinho, os hebreus. Vamos pensar lá no Egito, faraó, hebreus. Aí, com o passar do tempo ali, com o advento do exílio, com o evento ali da libertação ali de Faraó, começou-se da Terra Prometida, agora uma terminologia agora mais genérica, foi os israelitas, e agora aqui nesse tempo que a gente vive aqui no período exílio, se convencionou o judeu, tá? Então, o rei fala, ótima ideia, gostei da sugestão, então cada detalhe que você falou, siga para o homem que eu desejo honrar, que era o ilustre Mardoqueu, Mordecai. Era esse o homem que o rei estava se referindo. Esse era o homem que o rei estava pensando quando ele pediu um conselho para Amã. Tá? Essas honras, tá? Para Mardoqueu, o judeu, que para Amã era o seu arqui-inimigo, tá? É uma dessas viradas que a gente pode falar, viradas dignas, vamos falar assim, de Hollywood, presentes no livro de Esther. Tá? O que nós vemos mais uma vez presente?
a mão de Deus estendidas com o propósito de libertar o seu povo, com o propósito ali de entrar com providência, tá? Então, quando a gente achava ali que, olha, o fim dos judeus está chegando, o fim está próximo, agora acaba, nós vemos essa virada 360 graus e lá, né, é sorte? Não, novamente, aquela ilustre frase que eu sempre falo para vocês, crente não tem sorte, crente tem providência, né? Esqueci qual que é o autor, não é uma frase minha, tá? Então, o ato de sorte, não, o ato de providência divina, tá? E aí, de fato, aconteceu isso. Foram lá, teve as roupas reais, teve o cavalo, teve a coroa, teve o cortejo, né? E vamos figurar essa história se tivesse acontecido nos nossos dias. Teve o megafone. É assim que se faz para aquele que o rei deseja honrar. E aí, após de toda essa cerimônia, Amã estava, usar um termo aqui, derrotado. Estava envergonhado, triste. E aí ele retoma para a casa dele ali, escondendo o semblante dele. Porque se alguém olhasse assim diretamente para o semblante dele, fatalmente perguntaria: o que aconteceu? A sua cara não nega, tá? E aí a Bíblia nos fala que Amã agora, com imensa tristeza, imenso pesar, ele começa a relatar para sua esposa e seus amigos os acontecimentos que se sucederam. Ele estava indo lá para o rei, ele estava indo recomendar a morte de Mardoqueu, mas quando ele chegou lá, o rei estava conversando com dos seus servos, e aí ele pede uma opinião sobre um assunto que eles estavam conversando, que o rei queria prestar honras para um cidadão. E eu imaginava que esse cidadão era eu dei todas as diretrizes. Falei, olha, você tem que colocar roupas reais, você tem que colocar um cavalo, você tem que fazer que essa pessoa monte no cavalo, que essa pessoa seja coroada, que essa pessoa, né, haja esse cortejo e que se anuncie. É assim aquele quem o rei deseja honrar. Só que, para minha surpresa, de quem que o rei estava falando? O rei estava falando daquele judeu, Mardoqueu. Tá? E aí, diante de todo esse cenário, de todos esses acontecimentos, a família de Amã, a sua esposa, os seus amigos, começam a chegar numa conclusão lógica. Qual conclusão era lógica? Numa linguagem popular nos nossos dias. Lamento em dizer para você, mas esse jogo você praticamente perdeu. É questão de tempo. É questão de tempo. Você vai ser derrotado desse seu projeto, dessa sua investida contra Mardoqueu, que agora, colocando na balança, ele está no auge das graças do rei. Então, você tentar uma vingança, colocar em prática o teu plano de vingança contra Mardoqueu, esquece. Você perdeu essa peleja, essa luta, essa sua investida. É questão de tempo, tá? E a Bíblia nos fala que enquanto ele estava nessa conversa, nesse diálogo, vamos falar assim, tenso com a família deles, chegaram os eunucos, que eram mensageiros da corte real de Assuero. Chegaram com qual propósito? De levar
Amã para o banquete que ele era o convidado de honra juntamente com o rei. Banquete este promovido pela rainha Esther. Tá? E aí termina esse capítulo 6. Então, os eunucos ali chamando o rei, Amã, para este compromisso oficial que ele tinha. Tá? A lição de hoje, ela nos traz a seguinte reflexão. Tá? Por mais bem arquitetada que seja, por mais bem ancorada, né? E aí eu posso falar em ancorada, que eu digo pensando em posição social, pensando em posição, né, no trabalho, seja quem está arquitetando, tá? Posição na sociedade, né? Enfim. A grande lição que essa lição nos deixa é o versículo de Isaías, que nenhuma arma forjada contra o povo de Deus ela vai prosperar. E acrescento, e Deus não chega atrasado com a sua providência. Tá? Então, nessa lição, guardem essa lição, guardem esse ensinamento, guarde esse estudo que nós fizemos, como a mão de Deus ela está presente de uma forma, vamos até falar assim, escancarada na história do capítulo 6, em prol do povo de Deus, do povo judeu, em prol dos seus filhos, tá? Então nós vemos que nenhuma arma, nenhuma ferramenta forjada, ela vai prosperar contra as vidas dos filhos de Deus. Amém, meus irmãos? A aula vai ser colocada lá no repositório. Tem a perguntinha, me responda para contar presença, premiação. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de todos.